Desses mensageiros preferimos uns aos outros, dentre eles há aquele a quem Alá falou, e a algum deles ele levou em escalões, e concedemos a Jesus, filho de Maria, as evidências, e amparamo-lo com o Espírito Sagrado. E se Alá quisesse, não se haveriam entrematado os que foram depois deles, após lhes haverem chegado as evidências, mas discreparam. Então, dentre eles, houve quem cresce, e, dentre eles, houve quem renegasse a fé. E se Alá quisesse, não se haveriam entrematado, mas Alá faz o que deseja. Ó vós que credes, despendei do que vos damos por sustento, antes que chegue um dia em que não haverá venda, nem amizade, nem intercessão, e os renegadores da fé são eles os injustos. Alá, não existe Deus senão Ele, o vivente, aquele que subsiste por si mesmo. Não o tomam nem sonolência nem sono. Dele é o que há nos céus e o que há na terra. Quem intercederá junto dele, senão com sua permissão? Ele sabe seu passado e seu futuro, e nada abarcam de sua ciência, senão aquilo que ele quer. Seu trono abrange os céus e a terra, e não há fadiga custodiá-lo. E ele é o Altíssimo, o Magnífico. Não há compulsão na religião. Com efeito, distingue-se a retidão da depravação. Então, quem renega At-Tahut e crê em Alá, com efeito, a-ter-se-á firme alça irrompível. E Alá é oniouvinte, onisciente. Alá é o protetor dos que creem, fá-los sair das trevas para a luz. E quanto aos que renegam a fé, seus protetores são At-Tahut, fazem-nos sair da luz para as trevas. Esses são os companheiros do fogo, neles serão eternos. Não viste aquele que, porque Alá lhe concedera a soberania, argumentou com Abraão sobre seu Senhor? Quando Abraão disse, meu Senhor é aquele que dá a vida e dá a morte. O outro disse, eu também dou a vida e dou a morte. Abraão disse, e por certo, Alá faz vir o sol do levante, faze-o pois vir do poente. Então ficou atônito quem renegou a fé, e Alá não guia o povo injusto. Ou aquele que passou por uma aldeia enquanto deitada abaixo sobre seus tetos, disse, como Alá dará vida a esta depois de morta? Então Alá fê-lo morrer por 100 anos. Em seguida ressuscitou-o. Disse ele, quanto tempo permaneceste morto? Disse, permaneci um dia ou parte de um dia. Alá disse, não, mas permaneceste 100 anos. Então olha para teu alimento e para a tua bebida, nada se alterou. E olha para o teu asno. E isso para que façamos de ti um sinal para a humanidade. E olha para os ossos de teu asno, como os erguemos para como os erguemos para recompô-los. Em seguida, revestimos-los de carne. E, quando isso se tornou evidente para ele, disse, sei que Alá, sobre todas as coisas, é onipotente. E quando Abraão disse, Senhor meu, faze-me ver como dás a vida aos mortos. Alá disse, e não crês ainda? Abraão disse, sim, mas é para que meu coração se tranquilize. Alá disse, então toma 4 pássaros e aproxima-os de ti, e corta-os. Em seguida, coloca parte deles sobre cada montanha. Depois convoca-os, eles chegarão depressa a ti, e sabe que Alá é todo-poderoso, sábio. O exemplo dos que despendem suas riquezas no caminho de Alá é como de um grão que germina 7 espigas. Em cada espiga há 100 grãos. E Alá multiplica a recompensa a quem quer,
e Alá é munificente, onisciente. Os que despendem suas riquezas no caminho de Alá, em seguida não fazem seguir o que despenderam, nem de alarde, nem de moléstia, terão seu prêmio junto de seu Senhor, e nada haverá que temer por eles, e eles não se entristecerão. Dito conveniente e perdão são melhores que esmola seguida de moléstia, e Alá é bastante a si mesmo clemente. Ó vós que credes, não derrogueis vossas esmolas com alarde e a moléstia, como quem despende sua riqueza por ostentação para ser visto pelos homens, e não crê em Alá e no derradeiro dia. E seu exemplo é como de uma rocha, sobre a qual há pó. Então uma chuva intensa a alcança e a deixa lisa. Tais homens não poderão beneficiar-se em nada do que lograram, e Alá não guia o povo renegador da fé. E o exemplo dos que despendem suas riquezas em busca do agrado de Alá e com a firmeza de suas almas é como de um jardim em um outeiro. Uma chuva intensa alcança-o, então deu em dobro seu fruto. E se chuva intensa não alcançasse, haveria orvalho, e Alá do que fazeis é onividente. Acaso algum de vós almejaria ter um jardim de tamareiras e videiras, abaixo do qual os rios correm, e no qual há toda a espécie de frutos, e que a velhice o alcançasse, enquanto tem indefesa descendência? Então a tempestade continente de fogo alcançasse seu jardim e o queimasse? Assim, Alá torna evidente para vós os sinais para refletirdes. Ó vós que credes, despendei das coisas boas que haveis logrado e do que nós vos fizemos sair da terra, e não recorrais ao que é vil, para dele despenderdes, sendo que o não tomarieis, a não ser que a ele fechasseis os olhos. E sabei que Alá é bastante a si mesmo louvável. Satã promete-vos a pobreza e ordena-vos a obscenidade, e Alá promete-vos perdão dele e favor, e Alá é munificente, onisciente. Ele concede a sabedoria a quem quer, e aquele a quem é concedida a sabedoria, com efeito, é-lhe concedido um bem abundante, e não medita senão os dotados de discernimento. E o que quer que despendais ou volteis em votos, Alá por certo o sabe, e não há para os injustos socorredores. Se mostrais as esmolas, quão excelente é, mas se as escondeis e as concedeis aos pobres, é-vos melhor, e ele vos remirá algo de vossas más obras, e Alá do que fazeis é conhecedor. Não te impede, Muhammad, guiá-los para o bom caminho, mas Alá guia quem quer, e o que quer que despendais de bom é para vós mesmos, e não deveis despender senão para buscar a face de Alá. E o que quer que despendais de bom vos será compensado, e não sofrereis injustiça. Dai vossas esmolas aos pobres que, impedido de combate no caminho de Alá, não podem percorrer a terra para ganhar seu sustento. O ignorante supõe os ricos por suas maneiras recatadas. Tu os reconheces por seu semblante. Não pedem esmola aos outros insistentemente. E o que quer que despendais de bom, por certo, Alá é disso onisciente. Os que despendem suas riquezas, quer de noite, quer de dia, secreta e manifestadamente, terão seu prêmio junto de seu Senhor, e nada haverá que temer por eles, e eles não se entristecerão. Os que devoram a usura não se levantam senão como se levanta aquele que Satã enfurece com a loucura. Isto porque dizem, a venda é como a usura, ao passo que Alá tornou lícita a venda e proibiu a usura.
Então, aquele a quem chega a exortação de seu senhor e se abstém da usura, a ele pertencerá o que consumou, e sua questão será entregue a Allah. E quem reincide, esses são os companheiros do fogo, neles serão eternos. Allah extermina a usura e faz crescer as esmolas, e Allah não ama a nenhum ingrato pecador. Por certo, os que creem e fazem as boas obras e cumprem a oração e concedem a zakah terão seu prêmio junto de seu Senhor, e nada haverá que temer por eles, e eles não se entristecerão. Ó vós que credes, temei a Allah e deixai o que resta da usura se sois crentes. E se o não fazerdes, certificai-vos de uma guerra de Allah e de seu mensageiro. E se vos voltardes para Allah arrependidos, tereis vosso capital. Não estareis cometendo injustiça, nem sofrendo injustiça. E se um devedor estiver em dificuldade, concedei-lhe espera até que tenha facilidade, e fazerdes caridade vos é melhor se soubesseis. E guardai-vos de um dia em que sereis retornados a Allah. Em seguida, cada alma será compensada com o que logrou, e eles não sofrerão injustiça. Ó vós que credes, se contrairdes uns com os outros dívida por termo designado, escrevei-a, e que um escrivão vos escreva entre vós com a justiça, e que nenhum escrivão se recuse a escrever conforme o que Allah lhe ensinou. Então que ele escreva, e que o devedor dite a dívida, e que tema a Allah seu Senhor, e que dela nada subtraia. E se o devedor for inepto ou indefeso ou incapaz, ele mesmo de ditar, então que seu tutor dite com a justiça, e tomai 2 testemunhas dentre vossos homens. E se não houver 2 homens, então 1 homem e 2 mulheres, dentre quem vós aceitais por testemunhas, pois se uma delas se descaminha da lembrança de algo, a outra a fará lembrar. E que as testemunhas não se recusem quando convocadas para testemunhar, e não vos enfadeis de escrevê-las, pequena ou grande, até seu termo. Isso vos é mais equitativo diante de Allah, e mais reto para o testemunho, e mais adequado para que não duvideis, exceto se há mercadoria presente, negociada entre vós. Então, não há culpa sobre vós em a não escreverdes, e tomai as testemunhas se comerciais, e que se não prejudiquem nem escrivão nem testemunha. E, se o fizerdes, haverá perversidade em vós, e temei a Allah, e Allah vos ensinará, e Allah de todas as coisas é onisciente. E se estais em viagem e não encontrais escrivão, que haja um penhor entregue em mão. E se algum de vós confia a outrem um depósito, então aquele a quem foi confiado este restitua seu depósito, e que tema a Allah seu Senhor. E não oculteis o testemunho, e quem o oculta, por certo, seu coração será pecador. E Allah do que fazeis é onisciente. De Allah é o que há nos céus e o que há na terra. E se mostrardes o que há em vossas almas, ou o esconderdes, Allah vos pedirá conta disso. Então ele perdoa quem quer e castiga quem quer. E Allah, sobre todas as coisas, é onipotente. O mensageiro crê no que foi descido para ele de seu Senhor, e assim também os crentes. Todos creem em Allah e em seus anjos e em seus livros e em seus mensageiros, e dizem: não fazemos distinção entre nenhum de seus mensageiros. E dizem: ouvimos e obedecemos. Rogamos teu perdão, Senhor nosso, e a ti será o destino.
Alá não impõe a alma alguma senão o que é de sua capacidade. A ela o que logrou de bom, e contra ela o que cometeu de mal. E dizem: Senhor nosso, não nos culpe se esquecemos ou erramos, Senhor. Ou melhor, não nos culpe se esquecemos ou erramos, Senhor nosso, e não nos carregues de pesados fardos como deles carregaste aos que foram antes de nós. Senhor nosso, e não nos carregues daquilo para o que não temos força. Indulta-nos e perdoa-nos e tem misericórdia de nós. Tu és nosso protetor, então socorre-nos contra o povo renegador da fé. A Sura da família de Imran. Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. Alef Lam Mim. Allah, não existe Deus senão Ele, o vivente, aquele que subsiste por si mesmo. Ele fez descer sobre ti o livro, com a verdade, para confirmar o que havia antes dele. E fizemos descer a Torá e o Evangelho, antes como orientação para a humanidade, e fez descer Al-Furqan. Por certo, os que renegam os sinais de Allah terão veemente castigo, e Allah é todo-poderoso, possuidor de vindita. Por certo, de Allah nada se esconde na terra nem no céu. Ele é quem vos configura nas matrizes como quer. Não existe Deus senão Ele, o Todo-Poderoso, o Sábio. Ele é quem fez descer sobre ti, Muhammad, o livro em que há versículos precisos. São eles o fundamento do livro e outros ambíguos. Então, quanto àqueles em cujos corações há deslize, eles seguem o que há de ambíguo nele, em busca da sedição e em busca de sua interpretação, conforme seus intentos. E ninguém sabe sua interpretação, senão Allah. E os que de ciência arraigada dizem: cremos nele, tudo vem de nosso Senhor, e não meditam senão os dotados de discernimento. Senhor nosso, não nos desvies dos corações do caminho reto, após nos haveres guiado, e dadiva-nos de tua parte com misericórdia. Por certo, tu és o dadivoso. Senhor nosso, por certo és tu quem juntarás a humanidade em um dia indubitável. Por certo, Allah não falta a promessa. Por certo, aos que renegam a fé, de nada lhes valerão as riquezas e os filhos diante de Allah, e esses serão combustível do fogo. Seu proceder é como o do povo de Faraó e dos que foram antes deles. Desmentiram nossos sinais. Então Allah apanhou-os por seus delitos, e Allah é veemente na punição. Dize, Muhammad, aos que renegam a fé: sereis vencidos e reunidos à guena, e que execrável leito. Com efeito, houve para vós um sinal em duas hostes que se depararam. Uma hoste combatia no caminho de Allah, e outra, renegadora da fé, via-os em dobro com os próprios olhos. E Allah ampara com seu socorro a quem quer. Por certo, há nisso lição para os dotados de visão. Aformoseou-se para os homens o amor dos haveres apetitosos, as mulheres e os filhos, e os quintais acumulados de ouro e prata, e os cavalos assinalados, e os rebanhos e os campos lavrados. Isso é o gozo da vida terrena, mas junto de Allah está o aprazível retorno. Dize: informa-vos-ei de algo melhor que isso tudo? Para os piedosos, haverá junto ao seu Senhor jardins abaixo dos quais correm os rios. Nesses serão eternos e terão mulheres puras. E terão mulheres puras e agrado de Allah. E Allah dos servos é onividente. Os quais dizem: Senhor nosso, por certo cremos, perdoa-nos os delitos
e guarda-nos do castigo do fogo. Esses são os perseverantes e os verídicos e os devotos e os caritativos e os que imploram perdão nas madrugadas. Alá testemunha, e assim também os anjos e os dotados de ciência, que não existe Deus senão Ele, que tudo mantém com equidade. Não existe Deus senão Ele, o Todo-Poderoso, o Sábio. Por certo, a religião perante Alá é o Islã, e aqueles aos quais foi concedido o livro não discreparam senão após a ciência haver-lhes chegado, movido por agressividade entre eles. E quem renega os sinais de Alá, por certo, Alá é destro no ajuste de contas. E se eles argumentarem contigo, Muhammad, dize: entreguei minha face a Alá e também quem me segue. E dize àqueles aos quais fora concedido o livro e aos iletrados: quereis islamizar-vos? Então, se se islamizarem, com efeito, guiar-se-ão, e se voltarem as costas, impender-te-á apenas a transmissão da mensagem, e Alá dos servos é onividente. Por certo, aos que renegam os sinais de Alá, e matam sem razão os profetas, e matam os que dentre os homens ordenam a equidade, alviçara-lhes doloroso castigo. Esses são aqueles cujas obras se anulam na vida terrena e na derradeira vida, e não terão socorredores. Não viste aqueles aos quais fora concedida uma porção do livro, enquanto convocados ao livro de Alá para que julgasse entre eles? Em seguida, um grupo deles voltou as costas, dando-lhe de ombro? Isso porque eles disseram: o fogo não nos tocará, senão por dias contados. Iludiu-os aquilo que forjaram em sua religião. Então, como estarão quando os juntarmos em um dia indubitável e cada alma for compensada com o que logrou? E eles não sofrerão injustiça. Dize: ó Alá, soberano da soberania, tu concedes a soberania a quem queres e tira a soberania a quem queres, e dás o poder a quem queres e envileces a quem queres. O bem está em tua mão. Por certo, tu, sobre todas as coisas, é onipotente. Inseres a noite no dia e inseres o dia na noite, e fazes sair o vivo do morto e fazes sair o morto do vivo, e dás sustento sem conta a quem queres. Que os crentes não tomem por aliados os renegadores da fé ao invés dos crentes. E quem o fizer não terá relação com Alá, exceto se quereis guardar-vos de algo da parte deles. E Alá os adverte dele, e a Alá será o destino. Diz Muhammad: se escondeis o que há em vossos peitos, ou o mostrais, Alá o sabe, e sabe o que há nos céus e o que há na terra, e Alá sobre todas as coisas é onipotente. Um dia, cada alma encontrará presente o que fez de bem e o que fez de mal. Ela almejará que haja longínquo termo entre ela e ele, e Alá vos adverte dele, e Alá para os servos é compassivo. Dize: se amais a Alá, segue-me. Alá vos amará e vos perdoará os delitos, e Alá é perdoador, misericordiador. Dize: obedecei a Alá e ao mensageiro, e se voltarem as costas, por certo, Alá não ama os renegadores da fé. Por certo, Alá escolheu Adão e Noé, e a família de Abraão, e a família de Imrã, sobre os mundos. São descendentes uns dos outros, e Alá é oniouvinte, onisciente. Lembra-lhes de quando a mulher de Imrã disse: Senhor meu,
Voto-te o que há em meu ventre, consagrado a ti. Então aceita-o de mim. Por certo, tu és o oniovinte, o onisciente. E quando deu à luz a ela, disse: Senhor meu, por certo, dei à luz uma varoa. E Alá era bem sabedor de quem ela dera luz. E o varão não é igual à varoa. E por certo chamei-lhe Maria. E por certo entrega-o-a e sua descendência à tua proteção contra o maldito Satã. Então seu Senhor acolheu-a com bela acolhida e fê-la crescer belo crescimento e deixou-a aos cuidados de Zacarias. Cada vez que Zacarias entrava no santuário, encontrava junto dela sustento. Ele disse: Ó Maria, de onde te provém isso? Ela disse: De Alá. Por certo, Alá dá sustento sem conta a quem quer. Ali Zacarias suplicou a seu senhor. Ele disse: Senhor meu, dadiva-me da tua parte com descendência primorosa. Por certo, tu és o ouvidor da súplica. Então os anjos chamaram-no enquanto orava de pé no santuário. Alá albissara-te o nascimento de Arriá, João, confirmador de um verbo de Alá. E será senhor e casto, e profeta entre os íntegros. Ele disse: Senhor meu, como hei de ter um filho, enquanto com efeito a velhice me atingiu e minha mulher é estéril? Ele disse: Assim é, Alá faz o que quer. Zacarias disse: Senhor meu, faze-me um sinal. Alá disse: Teu sinal será que não falarás a ninguém durante 3 dias, a não ser por gestos. E lembra-te a miúde de teu Senhor e glorifica-o ao anoitecer e ao alvorecer. E lembra-lhes Muhammad de quando os anjos disseram: Ó Maria, por certo Alá te escolheu e te purificou e te escolheu sobre as mulheres dos mundos. Ó Maria, se devota a teu Senhor e prosterna-te e curva-te com os que se curvam. Esses são alguns informes do invisível que nós te revelamos. E não estava junto deles quando lançavam seus cálamos para saber quem deles cuidaria de Maria. E não estava junto deles quando disputavam. Lembra-lhes de quando os anjos disseram: Ó Maria, por certo, Alá te alviçara um verbo vindo dele. Seu nome é o Messias, Jesus, filho de Maria, sendo honorável na vida terrena e na derradeira vida, e dos achegados a Alá. E falará aos homens no berço e na maturidade, e será dos íntegros. Ela disse: Senhor meu, como hei de ter um filho enquanto nenhum homem me tocou? Ele disse: Assim é, Alá cria o que quer. Quando decreta algo, apenas diz-lhe ser, então é. E ensinar-lhe-á a escritura e a sabedoria, e a Torá e o Evangelho. E falo-á mensageiro para os filhos de Israel, aos quais dirá: Cheguei-vos com o sinal de vosso Senhor. Eu vos criarei do barro uma figura igual ao pássaro, e nela soprarei e será pássaro, com a permissão de Alá, e curarei o cego de nascença e o leproso, e darei a vida aos mortos com a permissão de Alá. E informar-vos-ei do que comeis e do que entesourareis em vossas casas. Por certo, há nisso um sinal para vós, se sois crentes. E cheguei-vos para confirmar o que havia antes de mim, a Torá, e para tornar lícito para vós algo do que vos era proibido. E cheguei-vos com um sinal de vosso Senhor. Então temei a Alá e obedecei-me. Por certo, Alá é meu Senhor e vosso Senhor. Então adorai-o. Essa é a senda reta. E quando Jesus lhe sentiu a renegação da fé, disse: Quem são meus socorredores no caminho para lá? Os discípulos disseram: Nós somos os socorredores de Alá. Cremos nele e testemunha tu que somos muslimes. Senhor nosso,
cremos no que fizeste descer e seguimos o mensageiro. Então, inscreve-nos entre as testemunhas. E eles usaram de estratagemas contra Jesus, e Alá usou de estratagemas, e Alá é o melhor em estratagemas. Lembra-lhes, Muhammad, de quando Alá disse: Ó Jesus, por certo, findarei teus dias na terra, e ascender-te-ei até mim, e apartar-te-ei dos que renegam a fé, e farei estar os que te seguiram acima dos que renegam a fé, até o dia da ressurreição. Em seguida, a mim será vosso retorno, e julgarei entre vós naquilo de que discrepáveis. Então, quanto aos que renegam a fé, castigar-los-ei com veemente castigo na vida terrena e na derradeira vida, e não terão socorredores. E quanto aos que creem e fazem as boas obras, ele os compensará com seus prêmios, e Alá não ama os injustos. Isto recitamo-lo para ti dos versículos e da sábia mensagem. Por certo, o exemplo de Jesus perante Alá é como o de Adão. Ele o criou de pó, em seguida disse-lhe: sê, então foi. Esta é a verdade vinda de teu Senhor, então não seja dos contestadores. E a quem argumentar contigo sobre ele, depois do que te chegou da ciência, dize: vinde, nós convocaremos nossos filhos, e nossas mulheres e vossas mulheres, e a nós mesmos e a vós mesmos. Em seguida, imprecaremos e faremos ser a maldição de Alá sobre os mentirosos. Por certo, esta é a verdadeira narrativa, e não há Deus senão Alá, e por certo, Alá é o Todo-Poderoso, o Sábio. E se eles voltarem as costas, por certo, Alá é onisciente dos semeadores da corrupção. Dize, ó seguidores do livro, vinde a uma palavra igual entre nós e vós. Não adoremos senão a Alá, e nada lhe associemos, e não tomemos uns aos outros por senhores além de Alá. E se voltarem as costas, dizei, testemunhai que somos muslimes. Ó seguidores do livro, por que argumentais sobre Abraão, enquanto a Torá e o Evangelho não foram descidos senão depois dele? Então, não razoais? Ei-vos que argumentais sobre aquilo de que tendes ciência. Então, por que argumentais sobre aquilo de que não tendes ciência? E Alá sabe, e vós não sabeis. Abraão não era nem judeu nem cristão, mas monoteísta sincero, muslim, e não era dos idólatras. Por certo, os homens mais dignos de serem achegados a Abraão são os que o seguiram, e este profeta, e os que creem. E Alá é o protetor dos crentes. Uma facção dos seguidores do livro almeja descaminhar-vos, e não descaminham senão a si mesmos, e não percebem. Ó seguidores do livro, por que renegais os versículos de Alá enquanto testemunhais que são verdadeiros? Ó seguidores do livro, por que confundis o verdadeiro com o falso e ocultais a verdade enquanto sabeis? E uma facção dos seguidores do livro disse: crede no que foi descido sobre os que creem no início do dia, e renegai-o no fim dele, na esperança de eles retornarem. E não confieis a ninguém, exceto a quem segue vossa religião. Diz Muhammad, por certo, a verdadeira orientação é a orientação de Alá, que a outrem foi concedido algo semelhante ao que vos fora concedido, ou que eles podem argumentar convosco sobre isso perante nosso Senhor. Dize, por certo, o favor está na mão de Alá, concede-o a quem quer, e Alá é munificente, onisciente. Ele privilegia com sua misericórdia a quem quer, e Alá é possuidor do magnífico favor.
E dentre os seguidores do livro, a quem se lhe confiares um quintal de ouro, restituir-te-á. E dentre eles, a quem se lhe confiares um dinar, não tu restituirá, a menos que permaneças ao pé dele. Isso porque dizem, não há repreensão alguma contra nós, no que concerne aos iletrados, e dizem mentiras acerca de Alá, enquanto sabem. Sim, quem é fiel a seu pacto e é piedoso, por certo, Alá ama os piedosos. Por certo, os que vendem o pacto de Alá e seus juramentos por ínfimo preço, esses não terão quinhão algum na derradeira vida, nem lhes falará Alá, nem os olhará no dia da ressurreição, nem os dignificará, e terão doloroso castigo. E, por certo, há dentre eles um grupo que deturpa com as próprias línguas o livro, a fim de que vós o suponhais do livro, enquanto não é do livro. E dizem que isso vem de Alá, enquanto não vem de Alá. E dizem mentiras acerca de Alá, enquanto sabem. Não é admissível que um ser humano, a quem Alá concedeu o livro e a sabedoria e a profecia, diga em seguida aos homens, sede meus adoradores em vez de Alá. Mas que diga, sede mestres devotos por haverdes ensinado o livro e o haverdes estudado. E também não é admissível que ele vos ordene tomar os anjos e os profetas por senhores. Ordenar-vos-ia a renegação da fé após vos haverdes tornados muslimes? E quando Alá firmou a aliança com os profetas, seja o que for que eu vos haja concedido de livre de sabedoria, se em seguida vos chegar um mensageiro, confirmador do que está convosco, devereis nele crer e devereis o socorrer. Ele disse, reconheceis e firmais meu compromisso com isso? Disseram, reconhecemos. Ele disse, então testemunhai e sou convosco entre as testemunhas. E quem depois disso volta as costas, esses são os perversos. E acaso buscam eles religião outra que a de Alá, enquanto para eles se islamiza quem está nos céus e na terra, de bom ou de mau grado, e a eles serão retornados? Dize, cremos em Alá e no que foi descido sobre nós, e no que fora descido sobre Abraão, e Ismael, e Isaque e Jacó, e sobre as tribos, e no que fora concedido a Moisés e a Jesus, e aos profetas de seu Senhor. Não fazemos distinção entre nenhum deles, e para eles somos muslimes. E quem busca outra religião, que é o Islã, ela não lhe será aceita, e ele, na derradeira vida, será dos perdedores. Como Alá guiará um povo que renega a fé, após haver sido crente e haver testemunhado que o mensageiro é verdadeiro e lhe haverem chegado as evidências? E Alá não guia o povo injusto. Sua recompensa será estar entre eles a maldição de Alá e dos anjos e de toda a humanidade. Nela serão eternos, não se lhe aliviará o castigo, nem se lhes concederá dilação, exceto dos que depois disso se voltam arrependidos e se emendam. Então, por certo, Alá é perdoador, misericordiador. Por certo, aos que renegam a fé, após haverem sido crentes, em seguida acrescentam a si mesmo a renegação da fé, não se lhes aceitará o arrependimento, e esses são os descaminhados. Por certo, os que renegam a fé e morrem, enquanto renegadores da fé, de nenhum deles se aceitará o conteúdo da terra em ouro, ainda que queira com isso resgatar-se. Esses terão doloroso castigo e não terão socorredores. Não alcançareis a bondade,
até que despendais daquilo que amais. E o que quer que despendais, por certo, Alá é disso onisciente.